Oi, mulheres! Vamos para o nosso dia 3 aqui do nosso estudo. Pega aí tua Bíblia, porque agora vamos para níveis mais profundos. Antes de começarmos, eu quero saber de você, como estão sendo esses dias? Eu quero conhecer você que está aí do outro lado, eu quero me conectar de alguma forma. Então, o único jeito da gente fazer isso e ficar um pouco mais próximas é através dos comentários. Então, fala aqui comigo nesses comentários, conversa, eu quero me conectar com você, combinado? Nosso estudo de hoje está lá no livro de Efésios, capítulo 5, verso 14. Diz assim: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Esse verso aqui eu quero começar te falando que não é sobre trazer alguém que está morto fisicamente, trazer essa pessoa à vida, mas é em um outro sentido, o sentido espiritual. E esse sentido espiritual recai sobre mim e também recai sobre você. Mas antes, vamos orar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntas aqui mais um dia. Eu quero pedir para que o Senhor, que nesse momento o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Quero pedir para que os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mentes estejam aqui sensíveis àquilo que o céu quer falar. Que nada do que a gente escutar aqui, nada do que eu falar, seja para agradar ouvidos de homens, né? Mas que seja para confrontar o nosso coração, para que seja para que essas palavras criem raízes e provoquem em nós realmente uma mudança no nosso estilo de vida. Então que a graça e a paz de Deus esteja com a gente e que todas as distrações que estiverem ao nosso redor agora caiam por terra no nome de Jesus. Amém. Esse verso aqui de Efésios é um convite do céu para nós mulheres, um convite do céu para o despertamento das mulheres do reino de Deus. O céu ele está nos convidando a nos prepararmos para mudarmos de estação. E não é sobre um convite fechado, um convite privativo que só cabe a mim ou que só cabe a você. Ele cabe a outras mulheres também. E com certeza você conhece alguma mulher que precisa ser despertada, que precisa ser acordada para esse novo. Inclusive, eu convido você a compartilhar essas mensagens de estudo aqui com ela. Não entre sozinha nesta jornada, mulher. Convide uma amiga e venha, porque o convite é aberto. Assim como diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você tem escutado Jesus bater à sua porta? Se a sua resposta for sim, e você escuta Jesus batendo à sua porta, por que você não abre? O que você não quer deixar para trás, que a gente sabe que quando a gente abre as portas para Jesus, a gente precisa deixar algo para trás. Então, o que é que você não quer deixar para trás, que importa mais do que a presença de Jesus sentado à sua mesa, junto com você, ceando? Mas essa foi só uma introdução, para que você desperte. O nosso texto do nosso estudo hoje mesmo são dois. Efésios, capítulo 5, verso 14. E também a gente vai entrar agora no livro de Provérbios, capítulo 6, do verso 4 ao 11. Lembra que eu disse que esses dias são profundidade na palavra. Então, tudo que a gente for falar, tudo que a gente for fazer nos próximos dias será baseado nos princípios da Bíblia. Naquilo que a Bíblia nos fala, naquilo que o céu está falando. Provérbios 6, dos versos 4 ao 11, diz assim: Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio.
Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta alimentos. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobreviverá como um homem armado. Mulher, você não está aqui por acaso. Se você aceitou entrar dentro desse grupo no secreto, se você aceitou mergulhar mais na palavra de Deus, buscar mais conhecimento através desses vídeos, é porque simplesmente você escutou Jesus batendo à sua porta. O que você precisa agora é decidir despertar desse sono profundo. E quem precisa fazer isso é você. Assim como diz no verso 4, não se entregue ao sono. Aqui fica claro uma coisa. É simplesmente você que decide. É uma decisão que não vai partir de Jesus, não vai partir de mim através desses vídeos. Somente você tem o poder de decidir, levantar e despertar. Eu costumo comparar esse pedido de despertamento do céu pra gente quando a gente vai para academia. Tem mulheres que decidem ir para academia porque elas precisam. Elas estão com problemas de saúde e precisam resolver isso através da prática de atividade física. Mas tem mulheres que elas só querem melhorar. Elas só querem ser lapidadas. Elas só querem ser moldadas, mudadas. Mas para quem não gosta de academia, tomar essa decisão de ir e ter que ir na base da precisão é muito sacrificial. No início, porque esse início requer paciência e requer também disponibilidade. Mas quando você começa a ir para academia, que passa um tempo e você começa a ver os resultados, mulher, você começa a se alegrar. E o processo, da dor do crescimento que a gente tem na academia fica muito mais leve, fica muito mais prazeroso, porque você consegue começar a ver as mudanças. E assim é a nossa caminhada com Cristo. Talvez você esteja aqui porque esteja precisando de algo. Talvez você esteja aqui porque alguém insistiu, e ficou insistindo lá para você para aceitar esse convite. E eu quero te falar, não desista. Porque quando você começar a ver os resultados do céu agindo em você e através de você, a caminhada fica muito mais leve. Tudo fica muito mais leve. Vamos ter os momentos de tribulações? Sim. Porque o mundo este mundo aqui não é só maravilhas, não é só felicidades, não é só sorrisos. Mas a gente consegue passar pelas situações com muito mais leveza, com muito mais sabedoria. Então, já que você aceitou esse convite do céu, permaneça, porque no final vai valer a pena. Quando você começar a olhar os resultados em você, você vai entender o que é que eu estou falando. Agora vamos estudar aqui esse verso 5, que nós somos alertadas a fugir como um animal. E a Bíblia traz o exemplo de uma gazela, que é um dos animais mais rápidos do mundo. Eles são capazes de escutar quando a flecha sai do arco, assim que ela é disparada. E o que aprendemos com esse animal? A sermos atentas e vigilantes. Trazemos as características de prudência da mulher virtuosa e colocamos em prática ela nessas situações. Uma mulher prudente, ela não se coloca em perigo, ela não vê a situação de perigo e fica lá parada, imóvel. Ela simplesmente o evita. Ela simplesmente desenvolve estratégias para sair desses perigos. E esse verso é um convite para usarmos a nossa sabedoria que vem do céu, para fugir da sonolência profunda. Mas você deve ficar se perguntando, mano, que sono é esse? Mulher, o sono espiritual. O sono que te faz se afastar da presença do Espírito Santo todos os dias. É o sono de uma decisão consciente
de não passar tempo na presença de Deus, de não obedecer a sua voz, de fazer todos os dias o seu mínimo, achando que isso é suficiente. Mulher, deixa eu te falar uma verdade que está nas Escrituras, tá? Tá lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 16. O Senhor diz que Ele vomitará os mornos. Deus não é besta. Ele sabe quando Ele é prioridade na vida de uma mulher. Não acha que acordar, abrir magicamente o aplicativo da Bíblia, lê-lo e depois fazer uma oração é suficiente. Isso é uma exceção. E não faça dessa exceção para dias incomuns uma regra na sua vida. Estamos sendo chamados para mergulharmos em níveis mais profundos. Decida despertar hoje desse sono e viver uma vida de conhecimento, discernimento e intimidade com o Espírito Santo. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Você faz parte desse povo escolhido de Deus. Assim como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 ao 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Não permita, mulher, que você e que a sua descendência pereça por falta de conhecimento. Vivemos numa era de conhecimento e abundância. Tem gente aí que é obeso mentalmente de tanta informação, de tanto conhecimento que é despejado em cima da gente todo santo dia. Não tem como você falar, usar a desculpa hoje de que não sabe como fazer, não sabe como ler. Temos muitas mulheres e homens de Deus espalhados pelos 4 cantos do mundo, proclamando as verdades bíblicas, as verdades da Bíblia, te mostrando o melhor caminho, te mostrando como mergulhar em níveis mais profundos. Então desperte, mulher. Desperte para viver esse chamado. No verso 6, logo em seguida, a gente consegue ver a gravidade desse sono. Você sabe o que significa a palavra preguiçoso? É aquele que é desanimado, aquele que faz as coisas, mas não faz com excelência. É assim que você se sente? A sua excelência só está nos lugares que você recebe financeiramente. Você tem vivido uma vida de excelência no seu tempo com o Espírito Santo de Deus? Lembra que no estudo de ontem falamos sobre a distração. E essa distração nos leva para o lugar de desânimo. E o desânimo vem da preguiça. As distrações com as coisas que o mundo nos oferece nos deixa sonolentas, nos deixa cansadas para as coisas celestiais. Acorde mais cedo, durma mais tarde, mas não deixe de ser excelente no seu tempo de qualidade com Deus. Seja fiel. Até porque tudo isso que você gasta o seu tempo, você só tem por causa dele. Porque ele te permite ter. E não é porque você merece, não. Porque nada do que temos é por merecimento nosso. É pela graça, pela bondade, pelo favor e pela misericórdia dele. Então seja fiel a isso. Dos versos 7 ao verso 8, fala assim: a formiga ela não precisa de ninguém. Ela não precisa de chefe, de governante. Ela não precisa de ninguém falando para ela o que deve ser feito. Ela mesma vai lá, armazena a provisão durante o verão para que sejam usadas no inverno. E isso reflete em 2 coisas. A gente pode aprender 2 coisas aqui com essa formiga. Uma é maturidade. Uma criança ela é considerada imatura. Por isso ela precisa dos pais lhe orientando, dizendo o que precisa fazer. Mas à medida que essa criança vai crescendo, vai ganhando conhecimento, vai ganhando discernimento, ela começa a escovar os dentes só, ela começa a trocar de roupa, ela toma banho. Isso se chama maturidade. À medida que ela avança e pratica, ela avança em maturidade. Assim também somos nós com Cristo.
Conforme nós vamos avançando em intimidade e profundidade, também crescemos em maturidade. E aí já não precisamos mais de alguém falando para que a gente leia a Bíblia, para que a gente vá orar, para que a gente vá passar tempo com Deus. Faremos isso como mulheres maduras e prudentes, nos preparando para a volta de Cristo. O ponto 2 é a prudência. E lá em Provérbios capítulo 1, 4, nos lembra sobre isso. Nos lembra sobre a mulher prudente. E essa mulher é uma mulher precavida. Ela sabe aquela mãe que quando você sai, ela faz, leva o casaco, leva a sombrinha, leva a água. Isso se chama uma mulher prudente. Pode até não acontecer de chover, pode até acontecer de não fazer frio, mas se chover, você vai estar preparada para aquele momento. Assim devemos ser nas coisas do reino, nos prepararmos como filhas prudentes. Lá em Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13, fala da parábola das 10 virgens, esperando pelo noivo. 5 delas eram prudentes e estavam com azeite extras, mantendo suas lamparinas acesas. As 5 outras foram imprudentes e não levaram azeite em reserva, fazendo com que as suas lamparinas apagassem antes mesmo da chegada do noivo. Provérbios 31, 18 diz que a lamparina da mulher virtuosa fica acesa durante a noite. Ou seja, mulheres, essas mulheres prudentes, elas estão em estado de vigilância. Elas estão no estado de prudência. Elas não esperam que a lamparina se apague para poder ir lá e acender de novo. Elas têm azeite de sobra para ir alimentando aquela lamparina. As lamparinas, elas trazem luz no meio da escuridão e são utilizadas como referência para nos fazermos enxergarmos a presença do Espírito Santo. Sabemos que todas essas preparações que a gente fala não é para as coisas desse mundo. Não é para a gente ter casa, carro, casar, ter filhos, ter uma família, não. Essas promessas, essas mudanças são para a volta de Cristo. E se você está aqui nesse estudo, se você acredita no que a Bíblia fala, você acredita que a Bíblia, que isso aqui é a palavra de Deus, você precisa se preparar para o dia da colheita. Você precisa se preparar para o grande dia. Você tem enxergado a presença do Espírito Santo ou está tudo escuro? É tempo de agirmos com prudência, as mulheres. Desperte. Agora, para a gente finalizar aqui o nosso estudo, vamos lá entender o que fala no verso 11, que diz assim: a pobreza surpreenderá o preguiçoso. Não vamos focar aqui na pobreza material, tá? Vamos focar na pobreza espiritual. Pobreza significa o que carece do que é necessário para sobrevivermos. E o que é necessário? Lá em Mateus, do capítulo 4, verso 4, diz assim: Jesus nos lembra que nem só de pão viverá o homem. É necessário a presença do Espírito Santo. Mas aquele que é desanimado e dorme perde a oportunidade de desfrutar dessa presença. Essa mulher que só dorme, ela só escuta e conta testemunhos de outras pessoas, porque a preguiça dela a impede de viver seus próprios testemunhos, a impede de viver vida e experiências com Deus. O pão físico, ele pode até nos saciar por um determinado momento, mas depois vamos ter fome de novo. Assim é a nossa comunhão com o Espírito Santo. Quando nos alimentamos do Espírito hoje, amanhã precisaremos dele novamente. Por isso, na oração de Jesus que ele nos ensina, lá em Mateus capítulo 6, verso 11, ele pede para que oremos pelo pão de cada dia. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Todos os dias precisamos de um alimento novo e de um alimento fresco. Não seja rica das coisas que o mundo, que essa terra oferece a você. Não queira essa riqueza. E eu não quero dizer que tem problema ser rico não, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu não quero que o foco
Eu não quero, não devemos ter o foco nas riquezas deste mundo, mas nas riquezas celestiais. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos prova isso. Ela nos prova que não tem problema termos coisas aqui na terra, mas que devemos buscar primeiro as coisas do alto. Lá em Mateus, no capítulo 6, dos versos 33 a 34, diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então não tem problema de você ter bens materiais. Não tem problema de você ter um dinheiro a mais. O problema está quando o foco do nosso coração, quando o foco da nossa mente é só buscar por essas coisas. Nós precisamos ser ricas da presença. Nós precisamos sermos mulheres que transbordam da presença de Deus. Nós precisamos sermos mulheres que, onde a gente chega no ambiente, a gente transforma a atmosfera. Porque aquilo que está dentro de nós, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele já não consegue mais se conter. Ele precisa transbordar onde quer que a gente pise, onde quer que a gente toque. Esses dias, mulheres, têm sido um convite para níveis mais profundos. É hora de você sair do raso. Agora vamos orar. Espírito Santo, nos capacita, nos desperta nas áreas que nos encontramos adormecidas. Que não sejamos mulheres distraídas da tua presença. Nós precisamos abrir portas e nós abrimos as portas para ti. E para te escutar e para te obedecer com o que tu tens para a gente. Que sejamos mulheres sábias e prudentes. Que a gente fuja as setas malignas deste mundo. Que os nossos olhos e ouvidos estejam sensíveis ao céu. Queremos ser preenchidas pelo teu Espírito Santo. Não queremos ser rejeitadas ou vomitadas. Não queremos fazer da nossa vida contigo um refúgio somente quando precisarmos. Queremos ser tuas amigas íntimas. Não queremos perecer por falta de conhecimento. Espírito Santo, restaura o nosso ânimo onde não tem. Traz vigor, força e coragem. Retira da nossa frente todas as distrações, ainda que isso nos custe. Que nós sejamos reconhecidas por ti como filhas maduras e prudentes. Que não nos falte azeite nas nossas narinas. Dai-nos hoje o pão para este dia. É isso que pedimos, oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Vejo vocês amanhã. Um cheiro.